irmãs, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Meu nome é Rita, sou esposa do pastor Anderson, da IPUB Xaxim, aqui de Curitiba, do Paraná. E a irmã Eunice pediu para mim compartilhar com vocês um testemunho relacionado a Outubro Rosa, que é o que nós estamos passando agora nesse mês, né? E quando ela me pediu, eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, o que eu vou falar? Porque o meu testemunho ele é muito longo. O Senhor fez algo tremendo na minha vida há 7 anos atrás. Para as irmãs que não conhecem, né, a minha história, eu tive câncer de mama. E foi um período muito difícil da minha vida, porque eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, e o meu único filho foi atropelado por uma moto, onde foi um acidente bem sério, que ele lesionou o tecido que protege o crânio. E o primeiro milagre já aconteceu ali, né? Não aconteceu nada com ele. Mas foi, assim, um período muito difícil que eu passei, muito complicado, mas que nós tiramos sempre nos momentos de tribulação, de dificuldade, o Senhor, ele vem e nos alivia. E são tantos os testemunhos, são tantos pontos que eu poderia estar falando para as irmãs, né? Mas o tempo é curtinho, eu tenho bem pouco tempo. Então eu vou contar algo, né, que aconteceu durante esse período. E se eu pudesse dar um tema para essa reflexão, eu colocava convicção, né? Qual é a nossa convicção? Como que é a minha convicção? Porque lá em Josué 1:9, nos diz a palavra do Senhor: sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se está escrito na palavra do Senhor, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, eu tenho que ter convicção que aquilo vai funcionar, que aquilo vai dar certo. E quando eu fiz a cirurgia, né, para retirada do câncer, eu internei numa segunda. Na terça-feira eu tive alta, era para mim ficar 2 dias internadas, e já no dia seguinte o médico me liberou porque ele ficou assustado com a minha recuperação. Foi uma recuperação assim espantosa, muito rápida. E na sexta-feira, naquela mesma semana, ia ter um trabalho dos jovens, ia ser uma convenção dos jovens, o que eu já tinha avisado o líder, que obviamente eu não estaria participando devido às minhas condições. O meu esposo é um homem de oração e eu acredito muito, eu tenho muita convicção em tudo que ele fala para mim. Porque ele é um homem de Deus, ele é o meu pastor, ele é o meu esposo e eu dou toda a honra para ele. E em questão de submissão, em questão de respeito, eu ouço muito meu esposo. E ele estava no período de oração e quando ele saiu da sala de oração, ele veio e falou para mim: Rita, você precisa ir na sexta-feira na convenção. Eu olhei para ele regalada, eu falei: Anderson, sexta-feira? Vai fazer 3 dias que eu saí do hospital. Eu tô aqui toda retalhada, a cirurgia foi uma cirurgia grande. Como é que eu vou para a convenção? Não tem nexo uma coisa dessas. Daí ele falou assim: eu não sei, aí é você e Deus. Na oração, o Senhor falou que você deve ir na sexta-feira. Nos outros dias não precisa ir, mas na sexta você tem que ir. Irmãs, ele falou com tanta convicção, que eu falei: então, eu vou. Porque eu recebi aquela mensagem com fé, com esperança, eu vou. Chegando lá, irmãs, tinha alguns pastores que me viram e eles sabiam da história, eles correram lá me cumprimentar, alguns me abraçaram chorando, e irmã Rita, eu já posso ver a glória de Deus na tua vida, e ficaram emocionados de me ver, porque sabiam o que eu estava atravessando, o que eu estava passando. Eu fui de pantufa, irmãs, eu levei uma almofadinha para me sentar, fui com uma roupa bem confortável, sentei lá na frente e fiquei bem quietinha ali, esperando o pregador. Era um americano, o nome dele é Jonathan Helms, eu nunca esqueci. E ele começou a pregar. Irmãs, ele não pregou mais que 15 minutos. Foi super rápido. E a pregação, o tema
do trabalho era Ainda Existe uma Porta Aberta. E ele pregou sobre um tema que não tinha nada a ver com o original. Ele pregou sobre fé, cura e milagre. E ali, irmãs, meu Deus, eu comi todas aquelas palavras. Ele pregou rápido. E aquilo que ele pregou era direto para mim. Eu comecei a chorar. Eu tive a impressão que naquele salão enorme só estava eu e ele. Aquela palavra era direcionada para mim. Todas as minhas dúvidas, os meus questionamentos, tudo aquilo que eu perguntava para Deus em relação à doença, em relação a tudo, ele ali em 15 minutos falou comigo tremendamente. Ele fez o apelo. Tem alguém nessa noite que precisa de uma cura? Eu fui a primeira que cheguei lá, fui devagarinho, ainda debilitada, e fui. E os pastores, sabendo de tudo que eu estava passando, me rodearam e começaram a orar por mim. E naquele momento, irmãs, eu senti a minha mama esquerda, que era onde tinha o problema, arder de uma maneira que eu nunca imaginei. Ele ardia. E, irmãs, eu não tenho dúvida nenhuma pelo envolver do Espírito Santo ali na minha vida, a forma como Deus ali, eu senti a presença de Deus. Eu não tenho dúvidas que naquele momento eu fui curada. Então, irmãs, em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos fazer com a mulher do fluxo de sangue, né? Sem perspectiva, ela não tinha como sair da sua casa, ela estava doente, 12 anos, fraca, mas ela não pensou, ela simplesmente foi. Por quê? Porque ela teve convicção que aquele homem chamado Jesus estaria naquela cidade e iria curá-la. E foi o que aconteceu. Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós não recebemos o milagre porque nós não acreditamos, nós não temos convicção daquilo que realmente pode acontecer na nossa vida. E no final do culto, o meu esposo foi conversar com aquele pregador, e aquele pregador falou para o meu esposo: God touched in your wife. O que quer dizer isso? Deus tocou na sua esposa. Então, irmãs, eu deixo essa reflexão, esse testemunho, é um dos muitos testemunhos que eu tenho através dos 8 meses de tratamento, de quimioterapia, por eu ter ficado careca, pelas 25 sessões de radioterapia, tudo tem um testemunho maravilhoso. Eu testemunho aqui no Paraná muito nas igrejas, já fui em várias outras igrejas de outros locais, fora do país, e eu deixo sempre essa mensagem de fé, de esperança, de milagre, que o nosso Deus, ele é um Deus tremendo. E deixo também para vocês, minhas queridas, a conscientização da importância de nós estarmos fazendo a mamografia, os exames periódicos. Eu já fiz os meus exames em fevereiro, e o mês que vem está marcado para mim fazer mais um autoexame, porque eu tenho que fazer mais recente, né? Mais seguido, aliás. E você, minha querida, o ano está terminando. Você já fez? Minhas lindas, vocês não têm noção o quanto que quando uma pessoa descobre o câncer precoce, a diferença que vai fazer no seu tratamento. Eu levei os 8 meses que é o necessário do início ao fim. Eu tenho conhecidas que descobriram muito depois de mim e não estão mais aí para contar a história, irmãs. Por quê? Porque demoraram demais, não fizeram seus exames. Quando descobriu, não tinha mais o que fazer. Então se toque, se ame, se cuide e vamos lá cuidar da saúde, cuidar da nossa vida espiritual. Não deixe de fazer a obra de Deus por qualquer motivo, irmãs. Eu não eliminei nada da minha agenda no ano de 2014, quando eu descobri o câncer. Tudo aquilo que estava agendado eu cumpri. Eu só fiquei na semana, no mês da cirurgia, que eu tinha 2 compromissos, eu desmarquei porque eu precisava realmente me recuperar. Mas tirando isso, tudo aquilo que eu já tinha me comprometido de pregar fora, de fazer os meus trabalhos evangelísticos, que eu sou líder evangelística aqui do Paraná, eu cumpri.
Quando eu fiz a minha cirurgia, que foi numa segunda-feira, eu tinha que estar no hospital 7 horas da manhã. E no final de semana eu tinha um trabalho evangelístico e eu ia pregar em Pontal do Paraná. E eu fui, irmãs. Eu fui. O pastor lá na época falou, irmãos, a irmã Rita, ela tinha todo o direito de chegar e dizer, eu não vou participar, pastor Paulo, porque eu estou em recuperação, eu estou prestes a fazer uma cirurgia, eu fui diagnosticada com câncer, mas ela está aqui, ela não deixou de participar. Nós saímos de lá 1h da manhã, 5 horas da manhã, irmãos, eu tinha que sair para ser internada. Irmãs, eu conto isso não para minha honra e glória, é tudo para a glória de Deus. Porque quando nós nos esforçamos, é bíblico, esforça-te, Ele vai te ajudar, Ele me ajudou, e com você não vai ser diferente, com ninguém é diferente, irmãos. Basta nós darmos o nosso passo de fé, basta nós termos convicção do Deus que nós servimos. Estourou meu horário, minhas queridas, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, Deus abençoe a todas.